Olá, como vai sua vida? Eu queria trazer uma palavra para você, para a gente tomar consciência, se espelhar no caminho de vida, caminho de conhecimento. Então, existiu um homem com muito conhecimento, um homem que tinha capacidade de trazer ciência. E ele fez um pediu a Deus sabedoria. Então, a gente reconhece a mente de um sábio. Este teve os seus contratempos na vida, né? A mente de um sábio, um homem nunca é 100%. Deus é este, que é 100% em nossas vidas. Deus nos traz capacidade de reconhecer a situação e de trazer a nossa parte de sentido, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sensato, aquilo que é parte de Deus para nossas vidas. Então Deus deu a ele capacidade, deu a ele conhecimento, entregou a mente de Salomão, a sabedoria. Então, contemple um pouco do que disse Salomão ao homem, trazendo ele entendimento sobre a sua falta, sobre aquilo que estava afetando a sua parte psicológica e a sua alma. Então a gente vê este homem citar sobre atitudes irrelevantes de sua vida, sobre os deleites da vida e sobre a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos. Ele diz sobre as ações que ele estava tendo naquele presente momento, a ponto de dizer que Deus tinha dado a ele porque ele era superior, porque ele tinha sido um homem justo diante dos olhos de Deus. Ele tinha adquirido riquezas, e ele cita aqui no capítulo 2, no versículo 23, 25, 24, 25. Então ele vem citando, aliás, desde do versículo 15 do capítulo 2 de Eclesiastes, ele vem citando sobre isso. Então, a gente observa no livro de Eclesiastes a vida totalmente controversa de Salomão. Um homem que estava ditando sobre atitudes de sua vida, trazendo o deleite da carne, da falta de capacidade. Então, ele em sua alma fadigada, ele dizia, tudo é vaidade. Ele atribuía isso à sua maneira de falar naquele presente momento, então ele trazia isso à sua consciência. Então ele dizia em suas palavras que a maneira e atitudes que ele estava tomando naquele presente momento era enfadonha para a vida, porque ele queria ter uma presença e ele não vivenciava esse que traz a luz aos olhos dos homens, esse que traz o conhecimento. Ele não tinha Deus. Só estava faltando na vida de Salomão Deus. Uma época em minha vida eu observei isso, eu estava sentada, eu às vezes tinha estas atitudes, quando eu estava em deleites da vida, quando eu estava em atitudes insignificantes, estúpidas, e eu cheguei a pensar dessa forma, e disse que tudo aquilo ali que eu estava vivendo era uma coisa sem sentido para mim. Ele esteve dessa forma. Ele estava sem a presença de Deus. Deus é que traz sentido às coisas. Deus é que traz a alegria verdadeira. Porque a alegria de Deus é amor. A alegria de Deus é o sentido da vida. A alegria de Deus em você é o sentido da criação e do Criador. É a sua maneira de entender que Deus é a fonte divina daquilo que você precisa. Então converse com Deus para você observar algo. Se te falta alguma coisa nesse presente momento, se você se sente como Salomão se sentiu, independente da sua classe social, porque ele era um homem nobre, ele era um homem que tinha muitas riquezas, e a gente sabe que isso não é fonte de alegria, a gente sabe que isso não é fonte de amor, a gente sabe que isso não é fonte de felicidade, de capacidade de vida. São recursos que você tem em sua vida, que você conquista de forma lícita ou ilícita. E ele foi a ponto de cobrar tributos ao povo, achando ele que aquilo era para a vida dele. Tributos altíssimos, já com uma parte enorme de riqueza.
Então ele perdeu totalmente a capacidade de amar. Ele perdeu a consciência e a dádiva da vida, que é Deus. É Deus quem traz para você a capacidade de amar e de ser amado. Pois ele não tinha nenhuma das duas ações naquele presente momento. Ele se sentia apático daquilo. Ele queria entender o que era sentir verdadeiramente razão de viver. E ele não tinha naquele presente momento. Ele sentia afado de vida, um fardo pesado pelas atitudes pecaminosas que ele vinha traçando na vida dele, que vinha diante do curso, do período da vida dele até aquele presente momento. Até esse livro, a parte do Senhor que nos faz entender, está aqui na Bíblia Sagrada, os deleites desse homem, e ele chega a citar sobre muitas coisas. Todas as atividades que ele cita nesse livro são prazeres carnais. São atitudes que um homem e uma mulher tomam na vida, quando entende que a alma não entende aquilo que você está passando e suportando. A sua alma passa a não ter sentido diante da sua estrutura física, que é isso que traz a verdadeira felicidade. Você não encontra nos seus olhos, você encontra em Deus, você encontra na ciência. Está em Deus tudo o que você precisa. Que Deus abençoe a sua noite e te dê paz.